Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Olá, boa noite. Síndrome do coração partido. Você já ouviu falar? Uma reportagem vai explicar qual a relação desta doença com as emoções e mais, como lidar com as perdas. A maioria das pessoas já passou por uma separação, desemprego, luto e até mesmo uma rejeição. Hoje no estúdio recebemos o cardiologista Vilmar José Pereira e o psiquiatra José Sardella, que vão falar mais sobre esse assunto. E tem previsão do tempo. Saiba como vai ficar o clima na região. O Jornal da UFO começa agora. Um estresse emocional pode trazer consequências sérias para a saúde do nosso coração. Isso já foi comprovado pela medicina, que identificou a síndrome do coração partido. Saiba mais na reportagem. A perda de um ente querido, uma traição ou uma grande decepção amorosa. Para algumas pessoas, passar por experiências como essas podem causar um sofrimento tão grande que a impressão é de dor física. Já tive sim, e no começo foi horrível, parecia que o mundo ia acabar, mas com o tempo a gente melhora, fica suave. Com o tempo foi doendo menos e menos e menos, até não doer mais, não doer só um pouquinho. Você sabia que essa dor resultante de traumas emocionais realmente pode existir? É a chamada síndrome do coração partido. Eu particularmente não conhecia sobre essa síndrome, de coração partido, e também não sofria ainda. Mas conheço relatos de algumas pessoas e até conhecidos que passam por isso, por esses sintomas que eu vi como é que funciona, mas que muitas pessoas até hoje da sociedade não conhecem. E para eles acham que é uma coisa normal, aquilo que vai passar essa dor e que pode futuramente prejudicar tanto o lado pessoal, com relacionamento com as pessoas, e até o lado profissional. Após sofrer um estresse emocional muito grande, uma pessoa com coração saudável pode apresentar alterações na contração do músculo cardíaco e aí desencadear a síndrome. Descrita no Japão em 1991, também é conhecida como Takotsubo. A alteração acontece porque os hormônios do estresse se intensificam após o trauma, o que interfere na capacidade da atividade do órgão. A síndrome do coração partido atinge principalmente mulheres após a menopausa, e os sintomas são muito parecidos com os do infarto: dor no peito, respiração curta e suor. Por isso, o diagnóstico só pode ser feito após o exame de cateterismo. Muitas pessoas ficam tristes, deprimidas, quando perdem algo que tem um valor sentimental para elas. A consequência é um sofrimento emocional que pode estar relacionado a outras dores no corpo. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o psiquiatra José Sardella e o cardiologista Vilmar José Pereira. Boa noite, Sardella. Boa noite, Vilmar. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco. Vilmar, começando com você. Já foi dito na matéria, mas para a gente dar mais alguns detalhes. A síndrome do coração partido, ela dá mesmo uma cardiopatia física, uma coisa assim, uma dor física? Como é que é isso? A dor é semelhante à do infarto agudo do miocárdio, com eletrocardiograma igual do infarto agudo do miocárdio. E a pessoa pode sofrer dano miocárdico na contração muscular igual o do infarto. A diferença é que no infarto ele é promovido por uma obstrução da artéria do coração. O outro é por dano funcional na microcirculação. A lesão provocada pelo infarto nem sempre recupera. A dor do Takotsubo, por regra geral, ela recupera totalmente a função. E tem casos que isso acontece, a disfunção ventricular é tamanha que o paciente tem que proteir, usar drogas vasoativas, como um choque cardiogênico da mais profunda dimensão. Mata às vezes? Em alguns casos, é raro, mas isso pode acontecer, principalmente por arritmias cardíacas. Tá? Por disfunção, a maioria recupera.
Mas tem pacientes que têm evolução mais arrastada e alguns ficam até com uma pequena sequela, mas uma grande parte recupera. Sardella, o que é a dor emocional? É uma dor física. Dor física. A diferenciação não é tão separada assim. Hoje nós sabemos que a dor de uma rejeição, ela tem o mesmo circuito cerebral que uma dor física em si. Então, quando aquela pessoa fala, tá me doendo o peito, não, isso é emocional. Não, é uma dor física, está doendo, né? Não é uma subjetivação daquilo. Agora, dependendo do histórico dessa pessoa, ela pode ter maiores componentes positivos para lidar com isso ou negativo e manter isso durante um período maior. Aí que a coisa complica. Porque a questão não é ter a dor de uma separação, de uma rejeição. Não ter a dor é que seria o anormal. A questão é como lidar ao longo desse processo com essa dor. Mas é a vivência física de uma ruptura. E isso dói fisicamente. Bom, eu quero pedir desculpa aqui a vocês dois, aos nossos telespectadores pelo telefone que tocou. A gente fala para todo mundo aqui, quando sentar na bancada, desliga o celular, por favor. Mas, Casa de Ferreiro. Vilmar, o coração adoece fisicamente após uma grande perda? Adoece. A síndrome do coração partido é uma das situações que pode ocorrer no coração em decorrência de um grande estresse emocional. Mas as emoções fortes de outra natureza também podem adoecer o coração. O coração partido é o mais conhecido até com o próprio nome. O coração adquire uma forma de uma botija. E esse nome, Takotsubo, veio de uma descrita no Japão, de uma forma da gaiola de pegar polvo. Por isso ele parece um cogumelo. Ele contrai de um lado e estufa de outro. Como se ele contrai, mas o sangue não vai para frente, ele não promove a efetividade da contração. Por isso que tem essa forma do coração. Eu pessoalmente acho que ele parece uma névoa da bomba atômica quando ele faz isso. Ele fica parecendo uma figura dele, um cogumelo. E o paciente realmente o diagnóstico diferencial, o diagnóstico conclusivo disso é aquela alteração anatômica no coração e a ausência de obstrução na artéria do coração. Mas outras entidades podem acontecer nas emoções. Por exemplo, existem casos de dissecção espontânea promovendo um infarto efetivo no coração. Essa é uma causa diferente de infarto, mas é um infarto real. E que a pessoa pode morrer por isso. A artéria do coração que nutre o músculo cardíaco, ela pode sofrer uma fissura e essa fissura levar a uma interposição de sangue entre as camadas da própria artéria e isso obstruir. Isso foi descrito a primeira vez na fase puerperal. Na mulher, na fase após ter o parto, isso acontecia e foi diagnosticado isso em necrópsia as primeiras vezes. Curiosamente, essa entidade de dissecção espontânea e na nossa região é uma das drenagens que é altíssima a nossa incidência, altíssima, chama a atenção do mundo isso. E existem outras causas para isso, mas uma das causas, a emoção está muito ligada a isso. Outra variável que pode ter orgânico, pode ser outros danos. Com um pico hipertensivo, que faz durante o nível, o coração aumenta, a pressão aumenta, ela pode, isso por si só, desencadear um infarto numa artéria por aterosclerose, pelo estresse emocional. É isso. Então, o próprio infarto pode ser o desencadeador disso. Arritmias cardíacas, isso pode acontecer, fibrilação atrial, arritmia maligna, isso pode acontecer durante o estresse emocional induzido por uma cadeia de eventos que se sucedem. Quer dizer que aquela história que morreu de susto é literalmente... É perfeitamente possível e explicável fisicamente. Outro dano, a pessoa pode levar um susto muito grande, um sentimento muito grande. Isso é mais ligado à raiva do susto do que à tristeza. A tristeza é um componente, uma avenida um pouco diferente. Mas o susto, a raiva, ela pode levar um pico hipertensivo e levar um derrame cerebral. Então, é muito frequente isso.
Sardella, como respeitar os limites da mente e do corpo nesse mundo estressado e tão competitivo que a gente vive hoje? Não tem receita, a gente sabe. Não tem. É extremamente delicado isso, porque vamos falar a respeito de uma perda, exemplo, de uma morte, de um falecimento. O que a gente tem verificado é que os rituais onde isso possa ser feito, onde isso possa ser colocado, onde essa dor possa ser colocada, até pela pressa que nós estamos vivendo nesse mundo, eles estão diminuindo cada vez mais. Então as pessoas, elas não têm hoje uma ritualização para passar por uma perda, por exemplo, uma morte. Hoje os rituais são rápidos, privados, né, de uma questão asséptica, ou seja, expressar emoção não é de bom tom, você tem que se manter dentro de um certo perfil social, e isso faz com que esses limites fiquem cada vez mais difíceis. Nós estamos tendo muito pouco de possibilidade de expressão. É mais ou menos isso. Você tem que inserir-se num determinado personagem para ser aceito, e cada vez que você tenta expressar realmente aquilo que você está sentindo, você é visto como algo estranho. Né? Expressar emoção hoje é estranho. Né? Dar bom dia no elevador, o cara te olha como se... O que você está querendo? O que você está querendo comigo? Então, essa divisão nesse mundo atual, onde a expressão de sentimento é cada vez mais asséptica, faz com que o adoecimento seja muito maior. Porque você coloca tudo isso onde? Dentro do corpo, de uma forma negativa. Ô Vilmar, dentro disso que o Sardella está falando, às vezes a gente as pessoas criam expectativas demais, vem o tombo e o corpo é que sofre. Seguramente. Eu penso que essa colocação do Sardella da não liberdade de se expressar o que sente, isso é terrível. Porque seguramente essa emoção ela vai caminhar para algum lugar, ela sai ou ela faz alguma coisa com você. E eu penso que é importante se permitir, aliás, todas as emoções possíveis. Ninguém fica impedido de sentir alguma coisa. É soltar um palavrão daquele bem? Às vezes, mas não é nem isso. É que nós às vezes somos tolhidos e achamos que nós somos proibidos de sentir, antes até de falar. Você não tem como impedir de sentir alguma coisa. Eu não impeço de ficar triste porque eu quero não ficar triste. Isso não existe. O que eu faço com a tristeza é uma outra avenida. O que eu faço com o sentimento, seja ele bom ou sentimento ruim. A expressão dos sentimentos para comigo é que nos difere das sociedades habituais, das sociedades que vão para efeitos de massa. E quando você traz para a individualização, o custo emocional disso é maior, mas o ganho também é muito maior. E você conquistar, dizer, eu tenho limitação com isso, eu sofro por isso. No caso da expressão da afetividade, eu sinto saudade, eu gosto, eu estou chateado, ou tudo isso. Quando chateado, você não precisa jogar pedra no outro, mas você pode dizer que está chateado com alguém sem ofendê-lo. Então essa expressão até liberta. Por isso que se diz que quando a mulher está falando, ela está tratando. E é importante isso. Dizer que a hora que você está se reconhecendo, você conversa consigo próprio, a hora que você expressa as suas emoções. E às vezes você encontra nessa fala consigo um outro ponto de vista sobre aquele mesmo assunto que pode te aliviar um pouco. Bom, pessoas que se relacionam pouco com outras pessoas vão criando um vazio em torno delas. E esse vazio tende a crescer, né, Sardella? Como é que lida com isso? Essa solidão? Bom, existem várias patologias que podem nos levar a esse tipo de isolamento. Mas uma sociedade onde
o que o Vilmar está falando, onde a expressão do sentimento não é colocada, faz com que ela realmente se sinta fora. E é interessante, esse isolamento, muitas das vezes, pode ser visto como uma forma de não enfrentamento daquilo que ela realmente necessita para ter essa interação com o outro. Quando o Vilmar falou da expressão, você pode falar o conteúdo realmente que você quer falar de uma forma super adequada ou de uma forma extremamente inadequada. As grandes confusões não são pelo conteúdo do que se fala, é a forma como se expressa. Agora, eu sei que existem, vamos colocar assim, caminhos que a nossa geração não vai retroceder, como as questões virtuais. Mas, na minha percepção, a virtualização das emoções, ela faz com que essa pessoa fique cada vez mais introvertido. Você me tomou uma pergunta. Esse isolamento, essa falta do contato, não é que você não possa começar por isso, não tem nada a ver. Eu acho que hoje são outros recursos. Antigamente a gente mandava carta, hoje a gente manda o WhatsApp, né? Mas você tem que sentir. Tem uma coisa chamada feromônio, que ele regula um centro interessante do cérebro chamado amigdaliano, amígdala. E ele é acionado pelos órgãos do sentido. Então, pela tonalidade da voz da pessoa, pelo cheiro da pessoa, pela forma como você a vê, pelo toque. E isso muitas das vezes está sendo virtualizado. As pessoas estão retirando essa ferramenta. Todos os sentidos, né? Todos os sentidos, né? É uma proteção porque eu posso, numa relação real, me ferir? Pode. Amar é isso, né? Não é isenção de riscos. A vida é sujeita a tudo. Sujeita a tudo, né? Bom, já a gente volta com o nosso bate-papo aqui. Quer saber como fica o tempo para este sábado? Confira as temperaturas previstas para Uberlândia e região. Em Uberlândia, o primeiro sábado do mês deve ser de tempo firme e sol forte, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Patos de Minas também, dia ensolarado sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19 graus e 26. Em Monte Carmelo, algumas nuvens despontam, mas o sol predomina, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Tuiutaba, sol o dia todo e o calor continua. Os termômetros devem marcar mínima de 21 graus e máxima de 31. Amanhã, em Uberaba, o céu fica parcialmente nublado em alguns momentos. Não deve chover. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. No próximo bloco, vamos ver o que as pessoas contaram para a nossa equipe de reportagem sobre as perdas que tiveram ao longo da vida. Voltamos em um minuto. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Ei, você aí que gosta de música, você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra radiouniversitaria107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. Oh.
Só é motorista quem é habilitado. Nós fomos às ruas saber se as pessoas já tiveram alguma perda na vida. Olha só o que elas disseram. Perda faz parte da vida, né? Geralmente quando eu perco alguma coisa que eu faço parte do problema, eu procuro refletir para resolver os meus conflitos internos, resolver o problema que eu faço parte, que ocorreu essa perda. Como, por exemplo, no trabalho, nos estudos, eu sempre procuro me aprimorar. Agora, quando a perda é de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de uma amizade, fica mais difícil da gente se colocar como agente da situação, né? Então, eu busco aceitar a perda e, principalmente, busco forças em aspecto religioso. Qualquer perda, né, a gente entende é uma coisa negativa, uma forma ruim da gente receber uma notícia, seja de uma morte de um parente, uma notícia que aconteceu com uma pessoa, uma terceira pessoa, né? A gente fica assim, comovido, emocionado, né, com as perdas que a gente sente na vida. Depende de cada pessoa. Eu, por exemplo, gosto de conversar com os amigos, pedir a opinião de cada um. Às vezes você perdeu um parente próximo, né? Essa dor precisa ser sentida. Então você vai ter que ficar mal um pouco, mas depois, a longo prazo, não vai fazer uma diferença assim enorme em todo mundo. Então você tem que saber superar aquilo e bola pra frente, porque você tem uma vida depois daquela perda. Voltamos com o nosso Jornal da UFO quando abordamos o tema como lidar com perdas. Conversamos com o Vilmar José Pereira, cardiologista, e o José Stardella, psiquiatra. Vilmar, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso vale? Olha, difícil essa resposta, mas o que você vê é muito forte. A visão é muito forte, né? Às vezes a informação, quando você não vê alguma coisa, você pode criar, né, uma fantasia, às vezes até pior do que o fato. Então, eu penso que como você lida com essa situação de você ver ou não ver o sofrimento, a chateação, a construção do evento, seja ele o que for, é muito variável. Por exemplo, existem situações de perdas de entes queridos cujas outras pessoas que têm um vínculo muito forte não presenciam o fato, não vê a pessoa, isso promove um sofrimento enorme. É o contrário. Exatamente. Por quê? Porque ele não faz a fase do luto, ele não promove a perda real, ele fica sempre criando subterfúgios e negando essa morte. Isso só leva a um sofrimento, ele cronifica o sofrimento. É o caso da pessoa, por exemplo, estar no exterior e fica sabendo da morte de um ente querido na sua cidade natal. Ele não viu o fato, mas a dor é a mesma. Em outros exemplos que são clássicos agora, porque nós estamos vivendo a situação do desabamento lá em São Paulo, se você não encontra o corpo, isso é em situação dessa, ou afogado, isso gera um conflito psíquico nas pessoas muito diferente de uma pessoa que morte e faz os rituais todos. Então, eu acho que existe uma dificuldade de assumir isso. E sempre há uma indagação, será realmente que aconteceu? Será que morreu? Essa indagação, ela abre uma outra perspectiva psíquica. E eu penso que até do ponto de vista hormonal, o Dr. Stardella pode esclarecer isso melhor. É um outro universo de emoção. Mas cada um figura com a perda e com o ato, seja o que for, de uma forma muito diferente uma da outra. O que eu acho que é importante é não deixar de assumir a questão fatídica de um evento triste. A hora que você assume e tome posse desse sofrimento, você já começou a superar. Porque se você nega, fica mais difícil. Você fica no conflito eterno, no conflito eterno. Íntimo. Stardella, você concorda com isso? Que é melhor você assumir a perda? Sim. Quando o Vilmar estava falando, eu lembrei de uma coisa. Quando meu avô era vivo, ele tinha uma caixa de chapéu onde continham as fotografias de pessoas longe. Ele estava no Brasil, na Itália, porque eles fotografavam a pessoa no caixão e mandavam para as outras pessoas, porque nós não tínhamos essa questão de deslocamento como tínhamos.
Algumas pessoas tem até a transmissão por vídeo. Exatamente, hoje tem, né? Você pode pegar o velório pelo Skype, mas a necessidade de ver qual o maior sofrimento quando uma criança desaparece, ou com a mãe da Praça de Maio. Nós não precisamos ir na Argentina, porque nós temos muitas mães aqui. Muitas. E com fartura. Exatamente. Por quê? A mãe já sabe que morreu, mas a questão não é o ritual, é ter o corpo, é velar o corpo, é enterrar o corpo. E isso é uma coisa fundamental. Então, ver, entrar em contato com, porque tem gente que olha, mas não vê, né? É uma forma. É essencial para que você inicie o processo de elaboração disso. Porque você pode tanto criar uma coisa imensa, se você não vê, como você pode minimizar aquela situação, né? Decorrendo daquilo que você quer também. Mas a visão, ela é importantíssima para iniciar o processo de ritualizar isso. Muita gente fala que até sadismo da pessoa, né? Pô, seu pai morreu, já morreu, deixa ele. Não, quero ver, quero ir lá para assistir um enterro, não sei o que e tal. Isso faz bem para a pessoa. Isso faz bem em termos. Bem não faz, não, mas isso ao longo do processo do luto é fundamental. É claro que existem situações em que, né, isso é difícil. Um acidente onde o corpo está, de certa forma, irreconhecível, o choque é tamanho que nós temos que ver o risco e o benefício dessas situações. Mas aí você pega, ele está ali dentro, ele é palpável. Exatamente. Ele transformou na relação vegetal. Ele existe. Você viu e sabe que estava ali dentro. Sim. Você não tem essa indagação. Será possível que não exista? Não é ninguém que contou, né? Ele viu. Está ali. Isso é importante. Isso é importante. Ô Vilmar, a síndrome da conversão. As pessoas acabam numa UTI sem uma doença aparente. Como é que é isso, hein? Síndrome da conversão? Olha, os sintomas de qualquer doença que existem, eu acho que é importante a gente entender que as pessoas sentem os sintomas. As pessoas sentem. Essa abordagem da que a medicina fala, isso não é nada, isso não é doença, isso não dói. Eu penso que nós temos que quebrar essa corrente e compreender que a pessoa está sentindo. O que está motivando esse sentimento dela pode ser uma angústia, uma tristeza, uma perda, mas ela está em processo de dor. Isso é muito importante nos cuidadores das pessoas. Por quê? Porque você não... você valida o que ela está sentindo, que primeiro ela precisa ser acolhida, né? E além do que tratada. Porque se você perguntasse o verbo nosso, da saúde, do médico, do enfermeiro, que conjuga o atendimento à pessoa, é o cuidar. Porque imagina no oposto, se descuidar, a coisa é grave. Tudo na vida, se quiser tiver alguma valia, saber se é uma coisa importante ou não, pensa na ausência dela. Se aquilo, a ausência foi importante, porque indiretamente era importante. Então esses sintomas, eles são os mais expressão possível. A dor no peito, às vezes você precisa internar um paciente com dor no peito, porque mimetiza o infarto, ele está com dor, é uma angina, é uma parte muscular que está doendo, mas você tem que cuidar, e cuidar eu tenho que afastar outras possibilidades. Às vezes o paciente vai para a dor. Cefaleia, diarreia, então todos os sintomas, as manifestações psíquicas, elas influenciam no corpo. Úlcera péptica, tem gente que faz hemorragia digestiva por lesão aguda de mucosa, e úlcera péptica que sangra, vomita sangue e é grave, você tem que internar o paciente no peito. Pressão de ventre e tudo mais. Tudo. Então, são inúmeras tonturas, né? Tem pessoas que dão crise labirinto por estresse emocional. Então, taquicardia ventricular, né? Arritmia cardíaca grave, o cara precisa dar tempo, porque leva uma emoção emocional. Então, assim, o que leva, o fator desencadeante, as emoções, elas estão muito mais ligadas ao nosso organismo do que a gente imagina. E a rejeição disso, até por profissionais de saúde. Não, isso não é nada, não, isso é o famoso falso piti. Para você falar que alguém está com piti, é uma expressão pejorativa horrível,
né, ou com distúrbio neurovegetativo, que não é nada orgânico, é funciona a frescura, você tem que afastar todas as outras possibilidades. Entre outras, por exemplo, a vontade num pronto-socorro, a pessoa que tenta se matar. Se você não cuidar, muitas dessas pessoas terminam por suicidar. Então, se você não cuidar, que é uma coisa, é um âmbito diferente, é um caminho que as tristezas e as emoções caminham para isso, principalmente em pronto-socorros da vida, que a pessoa tenta autoextermínio, na verdade, ela não quer morrer. Ninguém quer morrer. As pessoas não querem a vida que elas estão levando. E elas não encontram outra janela para enxergar, outra oportunidade. Mas ninguém em sã consciência quer morrer. Você rejeita aquela vida e você não vê outra saída. Então precisa de ser acolhida. Isso o Dr. Sardella pode fazer melhor que eu, porque é a área dele. Mas a gente vivencia isso na prática clínica, porque a gente pega o paciente complicado, internado, tomou medicação, enfim. Mas esse conceito é claro e ele precisa ser levado em conta. Porque senão muitas pessoas podem terminar em finar a sua vida mesmo, por causa disso. Bom, agora chegou a hora da nossa agenda cultural e a Isabela Rodrigues conta pra gente. Olá, boa noite. O fim de semana chegou e agora a gente vai se programar para o que tem de melhor na cidade. Hoje tem Bazar Solidário. O evento começou às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Para quem quiser conferir, é só ir ao Centro de Convivência do Campus Santa Mônica, ao lado do Bloco 1G. No domingo tem o workshop de Dança do Ventre com Velas. A apresentação vai acontecer na Avenida Brasil a partir das 14 horas. Para quem gosta de jazz, no domingo também tem o som do músico Derico. É a temporada do Jô. A música vai começar no Alfaiataria logo mais à noite. Você não pode perder. Agora, para você que gosta de ficar em casa no fim de semana, nós separamos algumas dicas de filme, livros e músicas para você curtir. Olha só! Bom, a indicação de livro que eu passo são duas obras do Miguel de Cervantes, que é o Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha e Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. A história, a narrativa feita do Miguel de Cervantes, ela narra a história do nosso primeiro herói dentro da modernidade, em que ele tem o seu companheiro, que é o Sancho Panza, e alheia um pouco a questão dos próprios conselhos. A narrativa é espetacular, você consegue, se prende do início ao fim, mesmo com a questão dos dois livros, e dentro de uma escrita literária, e que vai permitindo, em momentos cômicos, você perguntar mesmo sobre o que é o ser humano dentro desse contexto moderno. Vou indicar Um Lugar Silencioso, que está no cinema, e ele é muito bom. Eu achei que é um filme novo na área do terror e que vai fazer você se emocionar e ficar ligado no filme todo. Eu vou indicar uma música do Pearl Jam, chama Even Flow. E a agenda cultural de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Aproveite bastante e até a próxima. Sardella, Vilmar, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui em nosso Jornal da UFO de hoje. A gente falava aqui durante a matéria que tem papo aqui para mais de hora, né, Sardella? Bastante. Muito obrigado pelas informações de grande importância que vocês passaram para o nosso público telespectador. Muito obrigado, boa noite. Prazer, obrigado a você. Bom final de semana. Para vocês também. O Jornal da UFO fica por aqui. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana.